Fala pessoal, a gente está começando uma roda muito especial hoje, em homenagem ao mês da mulher, com 3 convidadas que inclusive duas já estiveram aqui no podcast com a gente. E a ideia hoje é debater um pouquinho do papel da mulher no esporte e a posição que cada uma ocupa e como é que isso tem mudado ao longo dos últimos anos. Vou apresentar de forma rápida, mas isso não é definindo ninguém, ok? Carol Mackenzie, amazona, mãe e esposa de cavaleiro. Mari Cassetari, amazona, tá aí competindo no circuito senior top, acho que uma das poucas hoje em dia, né? Paulinha, amazona, amadora e muito à frente do comércio, né? Atuando há muito tempo já nesse setor e hoje muito à frente dos leilões também. Então, essa é a nossa roda de hoje. Eu queria começar puxando um assunto clássico para ouvir um pouco vocês, que é a questão da pirâmide invertida no nosso esporte. A gente tem muitas meninas na base, acho que tem muito mais do que os meninos, e no Senior Top a gente tem pouquíssimas, né, Mari? Acho que hoje você é uma das poucas. Na visão de vocês, por que isso acontece hoje em dia? Não só hoje em dia, né? Há muito tempo. Eu acho que o esporte, na base, ele... Eu já coloquei essa ideia, algumas das minhas ideias no podcast que a gente conversou. Eu acho que é um esporte que, em alto nível, ele demanda domínio do corpo do cavalo. E é uma coisa que conversar sobre força é um assunto um pouco que varia de opinião, porque realmente para montar bem a cavalo o ideal é não fazer força, mas para você atingir o nível onde você já não faz mais força, você passou por etapas onde... porque não é sobre alargar ou encurtar ou virar, é a urgência com que isso tem que acontecer. Porque quando a gente está num percurso, Paula, Carol, a quantos lances antes do salto você vê a distância? Às vezes não vê, né? Você não passa por isso, eu passo. A gente precisa reações do cavalo para frente, para trás, numa certa urgência no começo do esporte, porque demora para decidir se vai ou se volta, né? Não é se consegue voltar, é que não cabe mais. Eu acho que não é um esporte que é definido por homens ou mulheres, mas que é possível praticá-lo de maneira muito simples no começo da carreira. Com galope, com traçado, com equilíbrio, com o cavalo certo. E isso torna o esporte prazeroso até a categoria de 1,20 m, 1,30 m. Mas depois dali é um esporte um pouquinho mais penoso, você tem que dominar mais os fundamentos, você tem que dominar mais o corpo do cavalo e tudo. E coincide com uma idade das meninas, que vai ali para 17, 18 anos, que você também tem que definir um pouco o que você quer da sua vida. E aí, se é isso que você quer, aí você mergulha e dá o teu dia para tudo isso aí. Nem sempre essa é a escolha. Outras coisas puxam nessa idade e outras decisões são tomadas. Maternidade é uma delas. Então eu acho que a pirâmide ela é invertida pela dureza que o esporte fica de uma altura da prova em diante, que é super possível para todos, mas que te absorve a vida, né? Eu acho também, eu vejo muitas alunas também passando por esse tipo de problema quando elas atingem a puberdade. Eu sinto que isso para as meninas dá uma mexida na cabeça, dá uma mexida no corpo e isso bagunça muito esse jeito de agir. E é bem o que você falou, coincide um pouco nessa idade onde você está precisando atingir um ápice ali e o corpo mudou, a cabeça mudou, os hormônios estão... Eu acho que isso influencia muito também essa questão para atingir o ápice do esporte. Eu acho assim, em resumo do que a Mari falou, eu acho que a questão de força eu já não concordo muito, mas acho que faz todo sentido o que a Mari falou, sim. Agora, eu acho que o que ela falou principal, na minha opinião, a partir do momento que você chega de 1,30 m, 1,30 m você ainda consegue chegar meio que se virando, né? Treinando menos, sendo mãe em tempo integral. Um cavalo bom ajuda muito. Exatamente. Agora, dali pra cima, você precisa treinar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa saber mais, né, Mari? Outra coisa que acontece muito é que essas meninas, já que a base é inteira de mulheres, é isso... fazem a sua carreira praticamente num cavalo só, ou 2 grandes cavalos da vida. Mas quando chega lá e tem que trocar o cavalo e seguir em frente e tudo, muitas vezes a gente descobre que a gente não está tão pronto quanto a gente imaginava. Essa mudança para um cavalo mais sério,
nem sempre é tão fácil. Outras maneiras de chegar lá, que às vezes não aparece para a gente no concurso, mas as pessoas estão se preparando, é um picador, é um cavaleiro que está trabalhando no comércio, para um comerciante, filhos de professores de equitação, filhos de cavaleiros. Às vezes essas pessoas não têm cavalo para competir à base, mas aos 18, 20 anos, na hora que essa pessoa tem a oportunidade de montar um cavalo importante, eles descobrem que estão mais prontos do que imaginavam, fazem assim e estão no GP. E para quem vem nas categorias de base, que chega rápido no 1,40 m, né, tem um pouco de um banho de água fria quando você tem que começar a resolver problemas ou construir o que o teu cavalo não tem, ou superar as dificuldades dele. E aí você já estava lá e você sente dar uns passos para trás, bem nessa idade, que outras coisas chamam. Eu acho que faz diferença. Uma coisa, Gabi, que eu percebi muito na minha carreira, por exemplo, como atleta, é assim, quando eu montava em Londrina, eu era professora, dava aula e tinha os cavalos meus e de cliente que eu fazia. Eu tinha que resolver, porque era eu ali. Então, assim, quando acontecia qualquer problema, era eu. Eu tinha que resolver, eu tinha que dar um jeito. Então, se eu tinha que ficar 2 horas em cima do cavalo, eu ficava. Se eu tinha que montar 2 vezes por dia, eu montava. Se eu tinha que, ficar dolorida o corpo inteiro, falando da força, eu ficava. E aí depois, eu não sei se é um pouco da mulher ser um pouco querer ser cuidada por alguém, eu falo isso por mim, tá? Não, muita gente mais feminista do que eu talvez não concorde, mas hoje, por exemplo, às vezes quando eu tenho dificuldade, eu falo, Renato, vem aqui, resolve, entendeu? Sim. Porque a minha cabeça já tá em outra coisa, sabe? Eu já tô preocupada com aquele cliente que eu tenho que ligar, aquele cavalo que eu tenho que buscar, ou não sei o quê. Então eu vejo um pouco nesse sentido também. Hoje eu não sinto que eu sou a mulher pivô do negócio ali que eu tenho que resolver. Quando a coisa aperta, eu já olho pra ele com aquela cara de... Isso é uma coisa que eu escuto muito fora, assim, né, na beira de cerca, o resolver problema, que eu acho que tanto, às vezes as mulheres se colocam nessa posição de, putz, tem um problema muito grande, não consigo resolver, quanto o cliente. Esse potro é um problema, ele não vai escolher mandar para uma amazona nova, ele vai mandar para um cara que às vezes vai ter que resolver meio na força, então eu acho que tem essa visão ainda, né, esse cuidado com a mulher, putz, não vou... A Andréia Muniz uma vez falou isso pra gente numa roda, um cliente deixou de mandar um potro pra mim porque era um potro que corcoviava, que era perigoso, putz, pode machucá-la, mas não vai machucar um homem. Sim, e não é nem por mal, né? Às vezes é até um pouco um cuidado cultural, talvez. Sim. E aí acaba gerando essa situação da gente não ter oportunidade de aprender a resolver esse problema, né? É toda uma cultura pra, putz, não vai machucar, é um cavalo perigoso, não monta, que acho que não tem com os homens, né? Eu acho que para construir a carreira para chegar aqui é mostragem. Você tem que ter uma oportunidade de montar um número muito grande de cavalos. Não precisam ser bons cavalos. Eles podem ter problemas diferentes. Por isso que às vezes famílias de cavaleiro constroem bons cavaleiros, porque a pessoa é criada na hípica, monta o cavalo de um aluno, passa um que deu um desviozinho, ele precisa de uma correção, né? Comerciante que recebe o cavalo de todo jeito, precisa organizar para apresentar. Eu acho que são formadores de cavaleiros muito grandes. Os meninos que foram formados pelo Cabral, eles viraram cavaleiros de GP. Sim. E tudo, que as mulheres não buscam, que elas não têm vaga nessas equipes, para esses trabalhos. Elas realmente não buscam esse trabalho. Não é um bom trabalho, né? E eu acho que são essas situações que constroem, te dão bagagem à tua universidade, né? Eu acho que assim, é universal que o esporte, o meio que a gente vive, não só o esporte, né? Exige muita renúncia. Então, não só dos cavaleiros e amazonas, mas eu que sou fotógrafa, você que vive de leilão, você que é esposa de cavaleiro, monta, tem filho, exige um nível de renúncia do final de semana, da família, de rotina, que é muito duro, né? O quanto vocês acham que isso também acaba afastando um pouco a mulher dessa rotina dura mesmo? É fisicamente cansativo. Tem uma questão de lidar com um tratador, com um meio muito masculino, né? Que às vezes é difícil, afasta.
Então, queria ouvir um pouco da vivência de vocês nisso também, como é que foi, acho que principalmente Mari, que né, Amazona, mas Carol também, que está à frente da Hípica, Paulinha, então nem se fale, que lida com tratadores do Brasil todo, recebendo cavalo de leilão, tem o próprio manejo, então esse dia a dia do cavalo, como é que ele é para a mulher que está trabalhando nesse mercado? Uma coisa que eu escuto muito, que daí eu queria que a Carol confirmasse se aconteceu com ela ou não, mas eu escuto muito assim, que a mulher, ela até virar mãe, ela é de uma forma, a cavalo inclusive, mais arrojada, mais corajosa e um pouquinho mais destemida e menos pensando no que pode dar errado, digamos assim. E que depois da maternidade, as mulheres dão um passo para trás. Elas voltam, quando voltam a montar, às vezes nem voltam, né? E acho que nesse ponto também a gente perde muita gente. Mas quando voltam a montar, elas dizem que não voltam na mesma pegada. Carol, você concorda? Eu não acho que é nem a questão do receio, de vai acontecer alguma coisa, não vai. Eu sinto que a gente deixa de... É como se, sei lá, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de ter filho. Eu acho que acaba entrando nisso da renúncia, tipo, você renuncia a muita coisa em prol dos filhos e da família e tudo mais. E eu acho que a cabeça nunca tá 100%. E a gente sabe que para montar, pra soltar um grande prêmio, você tem que estar ali, você tem que estar... E até a gente como mãe, eu sinto que meus filhos agora, o mais velho tá com 5. Agora que eu tô conseguindo me entender como que, tipo, ok, eles estão bem, eles estão lá, eu posso focar aqui e fazer o que eu tenho que fazer. Então até a gente se entender nisso de novo... E é uma escolha, porque você também... Quando eu tô aqui, eles estão com alguém, eles estão... Então, fica muito dividido. Então, eu acho que gera um tempo da mulher realmente assimilar, entender aquele novo perfil de vida e ir adaptando e escolhendo, tá, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu não vou me abdicar, isso eu vou... Eu acho que o principal tá nisso e não pelo fato, se eu me machucar, não. É uma coisa muito mais profunda do que o Eu acho que é até mais receio. difícil conseguir treinar, por exemplo, 6 vezes na semana quando você tá com um filho pequeno, né? Como muita coisa exige, né? assim, Saltar um grande prêmio. Eu falei que pra mim, o hipismo foi o meu escape de não ficar doida quando os meus filhos eram pequenos. Porque... De não matar o Caê, provavelmente. Provavelmente. Porque, assim, privação de sono, pra começar, é um negócio que deixa qualquer um doido. E eu podia ter passado a noite em claro, cedo, eu deixava as crianças com alguém, ia pra Hípica, montava 1, 2 cavalos que fossem, e aí pronto, renovava, posso voltar a ser mãe. Então, que assim, pra mim, foi uma coisa muito importante. Então, que desde então eu venho cada vez mais tentando arrumar tempo, tentando conciliar espaço. Obviamente que agora eles estão maiores, tá ficando mais fácil, porque eles vão criando independência e tudo mais, mas ainda não é uma coisa natural, digamos. Para o nosso esporte, isso é uma coisa muito única, porque o nosso esporte é para a vida toda. Porque é normal que a carreira está entre 17, 27, 30. Para todos os esportes, né? O projeto de ser mãe pode ser depois. Para nós, não. Ele é o durante, né? Você opta e faz um intervalo no seu projeto de carreira para poder ser mãe. Né? Com a ideia de retomar ou não, mas... Eu sinto que no meu caso, eu até escolhi ter um perto do outro, justamente para isso. Tipo, eu fiz uma pausa aqui e chega. Agora, foco na evolução da carreira, do esporte e obviamente que conciliando junto com eles, mas eu vejo pessoas que chegam no auge e aí falam, ok, agora vou parar, vou ter filho, mas eu sinto que a trajetória para voltar é mais difícil, porque no meu caso, eu não atingi, digamos, o meu ápice, onde eu pelo menos gostaria de estar. Então, tipo, eu parei ali, dali é como se eu voltasse a subir a escada. Quem subiu, aí você desce. Para você subir de novo, eu acho que, não sei, eu acho que ficaria um pouco mais difícil. E no seu caso, na verdade, tem o fator do Caê também viver muito o esporte, né? Então acaba que isso, mal ou bem, te impulsiona a continuar. Sim. Eu imagino mulheres que engravidaram e, enfim, são casadas com alguém fora do meio. É difícil você ter o apoio para voltar para esse dia a dia difícil, né? Que a gente estava falando, não só das renúncias, mas é árduo, né? Montar cavalo. Exige um preparo físico, acho que exige uma série de coisas que tem que realmente querer muito, né? E ter apoio. Sim, eu acho que o apoio e a rede de apoio em geral, assim, não só do marido, do pai das crianças, enfim, eu acho que
tem que ter um apoio, porque senão fica inviável. Não... Realmente, uma coisa que eu não tinha pensado que você falou é se a gente parar para pensar todas as mulheres que saltam as provas melhores, digamos assim, mais alto nível, exigência maior, são casadas com alguém do meio, porque senão acho que é impossível. Não funciona. Porque eu para acho o homem não, já deve ser difícil, né? Eu O acho que não contrário, mas com a mulher é em impossível. ambos os lados. Eu acho que não funciona uma esposa fora do meio e um marido fora do meio. É um estilo de vida, não tem como você falar, eu vou passar... Você passa o dia inteiro de segunda a segunda, não tem... Mas eu acho que com a mulher ainda é pior, não é não? Deve ser, porque você pega um surfista, a namorada ou a esposa fica na praia, esperando que aquilo se... Mas o marido não fica, não. Difícil, né, gente? Não vê muitos exemplos. E é uma coisa cultural também, né? A mulher acompanha o homem, não o contrário. Então... Eu tento isso direto, mas não dá. Assim. Você é mais um exemplo de dois casados do mesmo... Você vê se o Renato tá aqui hoje? O Juninho também não tá. Ai, tá vendo? Que é do meio. Tá vendo? Mas enfim, a gente... Acho que puxando um pouco também, até um assunto que a gente conversou quando você esteve aqui, Mari, sobre a sorte do nosso esporte ser o único, né, esporte em que homens e mulheres competem em igualdade de condições. Porque no final acaba que a gente tem muito mais mídia e premiação e acesso a uma coisa que talvez se existisse só o esporte das Amazonas, isso não existiria, né? Perdida. Você vê que a gente que está inserido no meio não existe... E conversa com ninguém, seria mais justo se fosse separado entre homens e mulheres. Nunca. Nunca escutei. Não existe nenhum constrangimento de uma mulher ganhar uma prova e um homem ficar em segundo, e isso ser um assunto. Não existe. Não. Assim, eu acho isso no nosso esporte um exemplo. Isso não ficou assim por causa de um movimento feminista de algum ano. Isso, sei lá, vem do início do século passado, qualquer coisa assim, quando as mulheres começaram a montar, e já se decidiu que era uma coisa só. Provavelmente decidido por homens, fico imaginando, porque... Normalmente eles ditam a regra, né? Ainda mais nessa época, muito. Né? Não é? E assim foi, acho que eles acharam ótimo. Que eles iam estar melhor que a gente. Esvaziaria, se fosse fazer um concurso só de homens, esvaziaria as provas pequenas. E o grande prêmio ia ter 3, pode só para um. Não, o Amazonas Super Top, que é 1,45, não junta a gente, né? Então, assim, para nós é uma sorte que tudo é feito junto. Imagina se tivesse premiação, por exemplo, lá a tabela, se for homem que ganhar é tanto, se for uma mulher é tanto. A gente ocupa o mesmo cargo, mas a mulher ganha menos. Mas poderia, né? Se você for ver, não seria tão se loucura. fosse masculino e feminino, o grande prêmio feminino pagaria muito menos. Com certeza. Então nesse sentido realmente é uma sorte, né? A gente ter essa igualdade que, como você mesmo falou, não é igualdade, né? Nesse esporte ninguém tá em igualdade. Mas eu entrei com 2 cavalos na mesma prova hoje. E o meu conjunto com o cavalo e com a égua já são, para mim, diferentes em igualdade. Eu sei que eu vou melhor com a égua. Sim. Então, assim, não existe igualdade de condições, não é homem e mulher. É para ninguém. Nem você com cavalos diferentes, né? Queria sempre situações diferentes. Agora, essa questão, até voltando um pouco na pergunta anterior, não existe esse constrangimento quando uma amazona ganha de um cavaleiro, mas existe um constrangimento, ou pelo menos eu já ouvi bastante, queria ouvir de vocês, se você, Paula, vai lá e chama a atenção do tratador, que talvez não existisse se o Renato fosse lá e chamasse a atenção do tratador. Como é que é para vocês esse contato diário mesmo, na gerência da hípica, né? Eu passo muito isso, não é nem em questão de tratador, mas na conversa com o cliente também. Isso acontece. Eu também. Que bom que eu tenho um sócio homem. Pois não com todos, né? Mas com alguns. Às vezes eu fico pensando, eu vou falar pro Renato ligar, mas eu falo, não, tem que ser comigo mesmo. Vai ter que baixar a bola pra mim, porque não é possível, não tratei ninguém mal, não tô deixando de fazer nada. Mas em que sentido, assim? Me dá um exemplo. Você vê que às vezes a pessoa não tem o mesmo respeito, sabe? Às vezes você vai falar, ô menino, olha aqui. Eu falo, não, menina não. Então, assim, já aconteceu várias vezes, assim, não é. Você fala, é comum? Não é comum. Se eu te falar assim, é maioria, muito menos, não. Mas
Mais do que 10, com certeza. E é as uma duas coisa que mãos. desde sempre, Paulinha, desde do início. Eu acho lá que em no Londrina? início era muito mais, principalmente no comércio, porque eu acho que no comércio juntou tudo. Eu era mulher, vinda de Londrina, não conhecia uma galera, e aí fica aquele negócio meio que uma xenofobia, assim, né? Tipo, Sei, uma outsider chegando no nosso quem mercado. que ela tá achando que, né? Então, assim, foi uma coisa que demorou muito tempo para realmente as pessoas entenderem que a gente tá ali para somar, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar. Você não tá querendo comprar um cavalo? Posso te ajudar a realizar seus sonhos, sabe? Sim. Então, a gente tá ali para somar. Isso demorou muito para acontecer. E ainda mais no começo, assim, que o Renato cresceu na época paulista, né? Cresceu aqui e tudo mais. De repente, eis que surge uma londrinense falando portão vermelho. E aí, tipo, aquele negócio, todo mundo, tipo, né? Meio assim. Sim. Então, foi uma coisa que realmente isso eu, graças a Deus, me dou muito, assim, o valor de ter conseguido conquistar isso. Hoje, eu não me sinto, tipo, de entrar num lugar, assim, e me sentir inferior ou olhada de outra forma por ninguém, muito pelo contrário, eu sinto que as pessoas têm respeito por tudo que eu consegui conquistar com o meu trabalho, com honestidade, sabe, com competência, e eu acho isso muito legal. Agora, isso que você falou do tratador, pra mim, não acontece só nessa situação, acontece também essa situação do cliente, entendeu? Quando acontece qualquer problema, até a pessoa entender que não, que ali você tá ali como posição de... eu acho que é um pouco isso, da pessoa realmente entender. Eu também faço meio que o papel de gerência lá na IFCA, dos tratadores e tudo mais. Tenho contato direto com os clientes. E eu sinto que é isso, é você, aos pouquinhos, é como se fosse um serviço de formiguinha ali, você vai fazendo, e com o tempo as pessoas vão entendendo que você tá ali, e é isso, e não tem... Aquele papel é seu, né? E eu não vejo nem como as pessoas olhando, tipo, vou, sei lá, desvalorizar essa pessoa, vou... É simplesmente, você faz e aí você é reconhecido, aí você faz de novo, você é reconhecido, e assim vai indo até você criar o seu espaço e a confiança, digamos, de todos. Os tratadores eu demorei um tempo para conseguir, eu não diria nem, acho que deles para mim, mas eu para eles, de conseguir entender como lidar. Porque às vezes a gente imagina que eles são todos, sei lá, eles têm o jeito deles de ser, e às vezes a gente acha que enfrentando vai ser melhor. E eu percebi que não, que às vezes você conversando e fazendo eles entenderem, muitas vezes fica mais fácil. Então, que eu acho que foi mais da minha parte, de tentar ali saber como lidar e ter o jogo de cintura de agir na situação que eles propõem ali, do que o fato deles, assim, terem uma atitude, você é mulher, então... sei lá, não... Mas eu percebo uma coisa, eu não sei se você vai concordar, Carol, que, por exemplo, assim, quanto mais, vamos dizer, amigo e próximo você tenta ser, depois na hora que você tem que falar, ô Gabi, isso aqui não tá certo. A coisa é mais difícil. É uma linha muito fina ali. Mas eu acho mais difícil do que o Renato, seu amigo, e na hora que ele tem que puxar a orelha, é o patrão, não. A gente não, quando a gente tem que falar alguma coisa, tipo, Mari, isso aqui tá errado. Isso pra não dizer quando você é, né, simpática, amiga, a pessoa acha que você tá dando uma abertura pra ela dar em cima de você, pra, né, faltar com respeito, que também acontece. Eu acho que existe essa dificuldade de hierarquia, mas eu também acho que tem outras coisas que influenciam e que tem que avaliar se é isso mesmo que está acontecendo, se o fato é você ser mulher. Por exemplo, lá em casa, os funcionários, os tratadores que trabalham para mim são contratados por mim. Então eu acho isso uma facilidade. É mais difícil quando tanto você, cavaleiro, quanto o tratador são funcionários. Essa ideia da ordem... Da hierarquia. Exatamente. Funcionário para funcionário da ordem, pode ser homem com homem e tudo, também não é muito fácil, né? Então, ser mais jovem, às vezes ser mais jovem é um problema. Mas se a pessoa é contratada para lidar com uma criança, uma menina, uma pré-mirim, e ele entende que ela é a patroa, ela é a patroinha. É a patroinha. Sim. Mas assim, é um cuidado, né? Então, eu acho importante definir isso na minha casa, que os tratadores que trabalham lá são vinculados a mim, né? A entrevista de emprego foi feita por mim.
Então, eu acho que se a pessoa já tem um problema com isso, ela nem se candidata a essa vaga. Mas, ô Mari, você acha que não influencia também, por exemplo, assim, você é a chefe da casa, é você, não tem uma segunda pessoa. No caso meu e da Carol, não, a gente é a esposa do cavaleiro principal. Sim. Eu acho que isso também influencia, porque aí na cabeça deles, na hierarquia, por mais que, por exemplo, financeiro, parte de contratação e essas coisas é comigo, não é com o Rê. Mas na cabeça deles, eu acho, a impressão que eu tenho às vezes é que... Exato. Lá em casa... Que volta pra hierarquia, como você falou. Lá em casa aconteceu um pouco isso, principalmente porque antes o Caê fazia esse papel e eu com o tempo fui pegando. E até realmente os tratadores entenderem. Ele precisou muitos momentos falar, eu não sei do que você tá pedindo, resolve com a Carol porque é ela que veio isso agora. Enquanto ele não começou a passar todas essas, não pode é com ela. Ele podia ter certeza do que ele ia responder, mas ele falava, resolve com ela, não quero saber. E aí eles começaram a realmente entender que a ordem é a partir dali, digamos. E não acho que é por mal, sabe, Gabi? Acho que é só, né, por... Talvez volta a falar um pouco cultural de novo. De hierarquia também, né? Isso que a Mari falou faz bastante sentido. Eu sou de uma criação onde a hierarquia ela devia ser respeitada, valorizada, porque funciona. Hoje em dia ela pode ter um pouco essa visão um pouco como se o subordinado ele está numa posição inferior, né? E aí dá um pouco essa agora, você às vezes está no papel de liderança, é oneroso também. Lá em casa, eu vou falar de mim, né? Eu não tenho essa dificuldade. Talvez justamente porque eu não tenho o Renato, o Caê, e aí vai ter que ser com ela mesmo, nem vou lá. A Mari é brava. Você é Carol, mas a Mari é brava. Eu acho que tem uma coisa da validação também, que no caso da Carol, a validação veio porque o Caê passou isso. Talvez no seu caso, não sei se foi o Rei, ou enfim, como é que você fez. Basta a porrada mesmo. No seu caso, acho que tem um pouco também é a Mari que salta a prova principal, é a Mari que tá nesse papel ali performando, né? Então a performance também traz um pouco essa validação. Exatamente, o respeito. Então acho que isso fica... E como poucas mulheres estão nesse lugar, né? Quantas mulheres tem hoje saltando o Senior Top? Me falhou essa pesquisa. A Mari, a Andrea, a Stephanie... A Stephanie agora não está aqui, mas temos que falar da Monique. A Monique. E acho que Luciana Lócio. E acho que tem aí uma geração nova vindo, né? Com menos meninas do que meninos, mas tem a Luísa Leivas, filha do Fábio, tem a Monique, tem a Cacá Chade. Tem a Isadora. A Cacá Chade foi trabalhar com equipe de cavalos. A Luísa Leivas é filha de cavaleiro. Eu acho que isso é uma universidade. Você no começo ali se colocar em situação onde é a amostragem, é o volume de situação. Quando eu era muito mais nova e menor de idade, tinha aquelas clínicas do CEPEL, tinham 200 cavaleiros. Eu achava aquilo assim, um laboratório, porque o Vitor ficava passando 200 problemas por ele por dia. E a solução que ele dava para cada situação você está ali, você está junto, se você está numa família de cavaleiros, você traz os problemas, ou as angústias, ou as dificuldades, ou a maneira como trata com o cliente, ou a situação da aula que não foi fácil, tudo. Você traz para um jantar, para uma conversa na cocheira. Então, você começa a aprender sobre cavalo pelo lado de dentro, sabe? Que depois, para você tomar a decisão, resolver problema, você tem elemento. Você vai criando... É diferente você pegar um cavalo de júnior, que foi escolhido pelo Brasil inteiro, aquele certo para você, e você acertar a distância do 1,40 m. Tem muito valor em fazer isso nessa idade. Sim. Mas os problemas chegam muito resolvidos também, né? Então, eu acho que para formar esse cavaleiro que vai fazer carreira e construir os seus próprios cavalos, porque não tem outra maneira, essa amostragem, assim, para quem gostaria disso na vida, né? Procurar a oportunidade de montar.
Você vê quantos cavaleiros que, tipo, chegaram bem longe com aquele cavalo X e depois a substituição daquele cavalo É difícil. Sacrifício. Não, trabalha de assistente numa escolinha, entendeu? Faz o cavalinho ali passar no painelzinho. Problemas que você pode resolver no seu momento. Você não precisa montar o 3 anos corcoviando. Você não precisa colocar em risco, Você vai né? chegar lá. Sim. Mas você, por enquanto, o carro tá dando um desviozinho, tá bloqueadinho de um lado, monta você lá, faz passar. Vai te dando bagagem. Porque isso tudo é a universidade, a construção para o que depois você vai passar. Eu sempre tenho medo quando eu falo de alguns nomes aqui, eu falei alguns da nova geração, de esquecer alguém. Então, desculpa possíveis pessoas que eu esqueci. Mas a gente vai esquecer. Mas eu acho muito legal isso que você está trazendo, Mari, de criar bagagem, né? E não fazer uma carreira de um cavalo só e chegar na prova forte, mas às vezes pular ali a prova intermediária com uma bagagem que na hora que o cavalo certo vem, eventualmente uma carreira desponta, né? Como a Luísa, ela tem bons cavalos, apresentou um cavalo ótimo hoje aqui, tudo. Mas no dia a dia lá, ela passa o dia em cima do cavalo, ela tá montando os cavalos jovens do pai, viver o cavalo. Você pega às vezes mais. uma pessoa assim, é mais profissional que a Luciana Lossi, por exemplo, que trabalha dentro de um fórum, né? Sim. Né? E que às vezes é ali um conjunto muito bem feito, né? Na hora que aquele cavalo, que é uma oportunidade para você mostrar o teu trabalho, ele cruza na sua frente, você vai estar pronto. Você nem sabe o quão pronto você está quando aquilo acontece. O contrário também acontece. Você já está pulando e ganhando uma altura respeitável. Mas na hora que aquele cavalo tem que fazer uma transição para um outro cavalo, ou que você tem que começar um cavalo jovem, porque daí o teu orçamento já não pode dar o próximo passo e tudo, aí você percebe o quão longe... Quão despreparado você está. E aí não pode desanimar. Não pode desanimar. Né? Porque é a hora que é um certo balde de água fria, eu vou voltar Isso pra quando prova você de percebe, 1,10 né? 1,20 que rolou o balde. Eu vou pro 1,10 fazer 8 pontos, não é que... Né? E aí você fala, bom, agora para eu voltar onde eu estava são mais 3, 4 anos. E aí vira anos, mais um aprendizado do hipismo, né? Porque a gente tem que pensar que nessa hora a pessoa tem que ser humilde, de falar, não tô pronto, vou baixar para 1,10 m até estar pronto. Isso o nosso esporte, ele dá conta disso sozinho. Eu acho isso muito legal. Eu acho que queria puxar nem é tanto sobre o assunto mulheres, mas tem uma coisa de... Eu sinto que falta escola no nosso esporte para muitas coisas, né? A gente tem excelentes figuras, o Cabral que você comentou, Mari, é uma delas, que sempre aparece aqui. A gente tem grandes nomes, né, que formaram muitos cavaleiros, mas, sei lá, escola de comércio. Como é que você aprende? Como é que você faz? Como é que você forma... 3 pessoas como estão aqui hoje, qual foi a escola de vocês para chegar no papel que vocês ocupam aqui? Carol no seu, Mari no seu e Paulinha no seu também. Eu falei, sempre falo que eu sinto que eu fui sorteada nesse caso, né? Porque eu, graças a Deus, caí num lugar com ótimas pessoas e com índole dentro do esporte muito boa. Então eu sinto que o meu caminho nesse quesito foi mais fácil, porque eu já tive ali tudo mastigado, eu não precisei passar o perrengue que eu acho que a maioria deve passar para aprender. Eu sinto que a informação tá ali, eu aprendi a usar e isso me facilitou muito. Porque existem muitos esportes, né, dentro do mesmo esporte possível. Exato, eu tô falando do que eu conheço, obviamente, que eu julgo que é o certo, mas eu acho que isso no meu caso fez muita diferença, porque eu comecei, meus pais não, assim, minha família, ninguém gosta de cavalo, nada. Eu comecei a cair lá de paraquedas. E aí chegou um momento, meus pais falaram, olha, chega. Você já caiu de paraquedas na CAP? Não, tava nos arredores ali. Depois fiz vínculos de amigos e fui. Mas aí meus pais falaram, ó, chega, tipo, não dá mais, vai caçar alguma coisa pra fazer da vida. E foi aí que começou assim, comecei a puxar pônei na escolinha, ajudar na pista de levantar, baixar a vara. Aí surge um cavalinho pra montar num canto, monta outro pônei ali que tá dando trabalho. E assim foi, as oportunidades foram surgindo e eu fui ganhando o meu espaço. Até que surgiu um momento também, nisso eu nem pensava em dar aula nem nada. Também surgiu uma oportunidade que precisou. E eu fui dando as caras, fui fazendo. Eu tive um suporte muito grande por trás, o que eu acho que facilitou a caminhada. Mas
Mas é isso, eu acho que é bem o que a Mari falou mesmo. Você tem que ir dando as caras, tem que ir tentando, buscando a oportunidade. Tá na beira da cerca, uma hora alguém vai falar, sobe aqui pra mim, vem, ajuda. Então tá ali presente no dia a dia. Eu acho que isso fez diferença. Eu acho que a pergunta sempre é feita se é uma desvantagem ser mulher ao invés, né, se o homem e tal. Essa é uma pergunta que vem muito, mas nunca pergunta se é uma vantagem ser mulher. Bom, não é uma desvantagem, mas não é uma vantagem. Logo, né? Adoro. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo assim, eu adoro problemas. Lá em casa eu falo muito isso. Eu adoro problemas. Assim, não me priva de problema. Traz para mim. Todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema, é fato. Boa. Então, se eu disser que eu sou mulher, pequena e latina, é fácil perceber que eu não estou falando sobre as minhas vantagens, né? Mas eu acho que o fato de eu ter começado muito cedo, que é uma coisa que você não controla, quando você tem 6, 7 anos de idade, você não controla se você vai começar. Começado muito cedo. Meus pais terem me apoiado, porque também, se a família não apoiar no começo, não vai. Eu sinto que isso é ainda mais importante para as mulheres, né? Muitos dos nomes que a gente falou aqui hoje tiveram apoio ou de um grande patrocinador ou do pai. E apoio, não precisa ser rico, não. É apoio, é o professor, é o musa, né? É o pai, é filho do cavaleiro. Assim, você pode ser duro o começo, mas você está ali. E para mim é uma grande vantagem eu ter recebido assim, escolaridade, estudo de qualidade. Eu dou valor. Acadêmico. Tá. Estudo, educação. Eu recebi da educação. Então, eu recebi educação, eu estava desde cedo no meio e minha família me apoiava. É mais do que suficiente. Né? É mais do que suficiente. O resto é o seu caminho. Do Brasil. Eu acho que com todo o gosto que eu tenho, com toda a vontade que eu tenho todo dia de fazer e tudo, se eu tivesse que esperar fazer 20 anos para começar, era tarde. Não adiantava ser homem, por exemplo. Se você tiver o mínimo necessário, eu não sou uma pessoa que sinto muito pena de mim mesmo, né? Projetar o futuro e ir atrás dele, né? Não é uma vantagem, mas não é uma desvantagem também, não te impede de nada, né? Principalmente porque é em igualdade de condições. E nós, mulheres, a gente sempre sente que a gente poderia fazer tão bem quanto. Mas na cabeça do proprietário do cavalo, ele quer saber se você vai fazer melhor. Porque se você fizer igual, é livre mercado, né? Ele vai montar de graça, ele é mais perto da minha casa, ele... Tem um monte de fator, né? Até chegar no... foi porque é mulher ou foi porque prefiro um homem. Tem muita coisa até essa decisão. É preço, é localização, ideologia. Vamos pegar um homem, um ícone do esporte, vamos pegar o Zé Roberto. O Mr. Chic era dele. O Long Neck era dele. O Azrael era dele e o Maestro era dele. Tira esses 4 cavalos da carreira dele. Ele construiu, né? Comprou os cavalos certos, mostrou o serviço dele e outras pessoas foram atrás disso. Isso é possível para você ou para mim, né? Eu acho que não dou muita bola para isso. Maria, eu não sei se para mim é possível, assim, não tem a distância que você tem, mas é fácil para ela falar. Não, mas essa questão da distância, eu acho ela bem interessante, porque eu gosto de dar aula, sou professora. Eu sou professora. Então, eu sempre fui muito curiosa com a maneira de fazer, porque eu acho que a gente atribui nosso esporte muito à questão da sorte, e a ter um bom cavalo, claro, mas isso aí não tem nem o que discutir. O melhor é um esporte sobre cavalos, né? Mas vou te interromper porque hoje você falou bastante da importância de aprender a resolver problema, né? E eu, no começo, escutei muito que montar cavalo ruim é bom, porque você aprende, não sei o quê. E eu realmente montei muito cavalo ruim no começo.
E hoje eu tenho um cavalo bem legal. E o esporte é outro. Sim. E aí eu escutei muito também de, cara, não, pelo amor de Deus, você aprende a montar montando um cavalo bom. Você vai dúvida. conseguir fazer o esporte. Sem dúvida. Então, qual que é a sua visão sobre o problema? Aham. Não, O quanto o problema ajuda, o quanto o problema gera mais problema, né? Mas eu acho que você aprender a resolver problema te dá até a ideia bem clara de qual problema não tem solução, que é um fato. Esse cavalo é muito ruim. Isso é um Próximo. fato. Né? Tira ele do esporte, né? Liberta ele não gosta. Sim, justo. Né? Agora, para outras E se tantas... for o cavaleiro, daí você faz o quê, Mari? Liberta como? Para muitas outras coisas, é compreensão. O cavalo pode estar mal compreendido. Uhum. Né? Ele muda de sistema, muda de cavaleiro e passa aí muito bem. Né? Sim. Então, eu acho que você ir lá, não é só montar cavalo ruim, porque senão não dá certo, não. O cavalo que escapa do traçado, o cavalo que corre o final, o cavalo que cai parado do outro lado. Isso aí está no GP um monte ali. Pega o Laurentino, ganha do Laurentino. Ganha do Laurentino. Ele sai do traçado toda hora. Entendeu? Agora, se você estuda sobre isso, você aproveita um cavalo como esse. Então, de tanta amostragem, chega uma hora que você sobe num cavalo e fala, esse problema eu não quero. Mas você você passou por aquilo. A leitura facilita, né? A leitura do que você está prestes a encontrar. Exato. Isso eu sei superar, isso eu já não sei. Bom, eu acho que voltando um pouco pro papel de vocês atualmente, eu queria que vocês me trouxessem um pouco a visão do mercado, de como é que para você está o cavalo hoje, Paulinha que está à frente do comércio, né? Como é que a visão de vocês três do mercado atualmente? Eu acho que está bem aquecido o mercado, mas ao mesmo tempo com esse boom de leilões que teve, a venda direta está um pouquinho mais difícil, digamos, porque a pessoa chega, por exemplo, acontece muito comigo, a pessoa chega e fala assim, não, adorei esse cavalo, quero comprar, mas eu quero pagar em 30 vezes. 30 vezes virou o novo à vista. Exato. Aí você fala, não, mas daí tem que comprar no leilão, né? Aí se o cavalo tá no leilão, a pessoa fala, não, quero comprar antes do leilão, então. Aí se isso aqui quer que tira. Sim. Então assim, é engraçado porque isso gerou um pouquinho um costume um pouquinho diferente do que o que a gente via 1 ano e meio atrás, entendeu? Antes você falasse assim, em 5 vezes, nossa, mas tá muitas parcelas. E hoje não, hoje 10 vezes tá normal. Sim. Então eu vejo um pouquinho isso, o mercado tá bem aquecido sim. Hoje, vamos dizer, eu devo ter recebido assim 20 pedidos novos de cavalo diário. Eu não consigo atender 2, porque é realmente muita coisa. Segue faltando o cavalo? A última vez que a gente Sim. conversou, que já tem 1 ano e meio. Segue faltando. Está faltando em todas as categorias. Segue. Todas. Eu preciso de um de mini mirim. Pode ser uma coisa mais... Não? Nenhum desses de leilão chegou ainda pro seu mini mirim? Já tem leilão, Paulinha, cadê você? Tá vendo? Cadê, ó? Ainda bem que eu cheguei semana passada. Exatamente, a Carol comprou um semana passada. Nossa. Eu virei pro Caio, mandei o vídeo e falei, gente, se prepara que a gente já tem que fazer a caixinha que quando essa menina for vender é do meu filho, porque é o cavalo de mini mirim dele, não tem. É um consenso que não existe mais esse cavalo bacana de 1 metro, 1,10 m. Não, nem de 1,20, 30, 1,40, 1,50 também não. Não é, Mari? Eu até falei Tá muito pra difícil. Paula, esse cavalinho que a gente comprou, é o tipo de cavalo que a gente compra e não deixa sair de casa, vai passando de um para outro, até aposentar, porque não acha. A gente tá num gap, a gente criou, esses cavalos ainda não chegaram. Exato. E Eu acho essa- que a nossa criação expandiu pensando muito na grande e esqueceu um pouquinho. Eu Da acho que não base, deu não tempo sei. de chegar nesse ponto ainda, Carol. Eu acho que o problema foi a pandemia veio, muita gente Pode começou a ser. montar, as hípicas todas estão lotadas. Que época que vocês viram que as hípicas não tem vaga? Nenhuma Gente, hípica tem concurso, vaga. não existe mais um concurso vazio. Todos os concursos têm Não, pelo e se menos... você compra um cavalo e quer trocar de hípica, você entra na lista de espera, em qualquer lugar. Você viu em casa como é que tá? Eu tô Sim. com todas as cocheiras cheias e 14 cocheiras dentro do redondel, pré-montadas, porque não tem mais. Então, assim, depois da pandemia, encheu de gente, né? Daí eu acho que todas essas pessoas começaram o esporte, que precisa de cavalo, né, Mari? E aí depois
começou-se, os preços foram lá para cima, porque aumentou a procura e faltou e baixou a oferta, os preços subiram. Todo mundo viu os preços lá em cima. O que as pessoas fizeram? Eu também vou criar. Porque estão vendendo potrinho por R$500 mil, também quero. É tão fácil criar, Exato, né? eu vou criar. Eu tenho um quintal ali em casa, eu vou criar. E aconteceu isso mesmo. Aí veio o boom que a Carol falou, um monte de gente começou a criar. Esses cavalos ainda, na minha opinião, ainda não chegaram no mercado. São cavalos que ainda são jovens, porque a pandemia nós estamos falando ali 2020, 2021, então são cavalos de 3, 4, 5 anos. Eu acho que tem muito cavalo. Eu acho que talvez também esteja um pouco relacionado do jeito que esses cavalos estão sendo feitos. Também. Era o que eu ia dizer. Também. É isso mesmo. Eu acho que eles não estão sendo feitos da maneira que precisam fazer, e aí o que é bom chega e se destaca, e o que tá ali, que precisa de uma atenção especial, tá ficando perdido. O que se mostra realmente bom, ele tem investimento, ele tem um cavaleiro para ele tem um calendário para ele e tal. E o mediano? O mediano fica caro você levar ele. Agora, Mas cadê esses cavalos medianos? estão em casa. Mas Porque- não acha. porque É isso a que eu falo. A média- gente procura mas eles têm esses cavalos. 4, não 5, tem. 6 Mas anos. você não acha porque não tá pronto. É, Mas então, isso que eu falei, eles são jovens ainda. são. Eles são jovens ainda. Essa produção Mas- ainda não chegou. Mas um cavalo que vai ser o final 1,20 m é mais financeiramente viável você vender Uhum. logo do que você deixar o experiente daquilo para ser um cavalo campeão Eu brasileiro de concordo Prêmio 100%. Agora, por exemplo, eu tenho vários pedidos de cavalo daquele cavalo. A pessoa fala exatamente isso que você falou pra mim. Eu quero aquele cavalo que o cara viu que não vai virar. Mas esse cavalo tá pronto pra essa pessoa Então, hoje? mas não tem então. Não Mas tem. o que é o virar atualmente? Tipo assim, a pessoa olha e fala, esse cavalo vai saltar pelo menos 1,40 m. Ele vai investir, que nem a Mari falou, porque o investimento hoje é muito caro. Gente, um selo tá R$900, se eu não me engano, R$1.000, um selo. É muito caro. Então, assim, o investimento é muito. Então, a pessoa fala assim, para valer a pena o investimento, né, o cavalo tem que ser muito promissor. Só que o cavalo que não é promissor também sumiu. Eu não sei quem que abduziu esses cavalos, porque se vocês souberem, eu preciso. Mandem lá pra casa. Dados do GTA. É são por o isso que eu tô seguinte. falando. Eu concordo 100% com o que elas estão falando, só que Cadê? algum extraterrestre abduziu esses cavalos, entendeu? Então eu só consigo atribuir que ou eles são muito jovens ainda e não chegaram no mercado, ou realmente tem muita gente no mercado, muito cavaleiro, porque os cavalos desapareceram do mundo, gente. A Mari mesma vira e mexe, ela me manda, né, Mari? Eu preciso de cavalo assim, assim. Lista. Preciso, Paula. E aí eu E falo, ela não te arruma. Me arruma. às vezes nenhum, às vezes 2. Então, e às vezes a Carol já me mandou, preciso disso, tá aqui. No dia seguinte ela foi montar e comprou. Então assim, só que não, gente, sumiram os cavalos. O Renato, eu falo pro Renato que o Renato é o cara que mais faz cavalo refugar no mundo. Que faz Porque, cavalo refugar. porque todos chegam em casa, nunca refugaram. São maravilhosos. E aí, com o Renato, refuga. Entendeu? Então, o Renato, ele é o cara que faz refugar. Às vezes chega um cavalo e a pessoa fala, por exemplo, a Mari me manda um cavalo. E eu sou mega sincera, porque eu não quero nem eu perder meu tempo e nem fazer você perder o seu tempo. A estabulagem, pra mim, não fecha a minha conta. A venda, ela subsidia o preço da minha estabulagem. Porque se eu subo o preço, eu não tenho os cavalos para vender. E o meu mercado é vender, meu negócio. Então, o que acontece? Aí a Mari me manda um cavalo. Mari, eu acho que o cavalo não é tão legal, não. Eu acho que o cavalo talvez seja um cavalo ali de 1,20 m, tem que ter a montada certa, ele não tem tanta confiança. Tá? Não, mas o fulano, que é o professor dela, me falou que é 800 mil. Aí eu falo, não, mas não, 800 mil a gente não vai conseguir, Mari, vamos pensar assim, acho que uns 250. Aí, de repente, um cavalo no rolo também. Isso acontece muito, entendeu? E não acho que seja nem por sacanagem, mas talvez porque o cara fala assim, eu não vou falar pra pessoa e jogar um balde de água fria na pessoa que o cavalo dela não é aquilo tudo. Então vamos acreditar, porque se a gente tiver fé... Acho que volta um pouco pra pergunta que eu fiz da escola, porque o nosso esporte é isso, né? Tem vários esportes dentro do mesmo esporte. Às vezes na casa do fulano, aquele cavalo é o melhor. Ele é o melhor que ele tem e ele acredita que ele vai chegar na prova X. E aí ele vai chegar num sistema da Mari e não vai ser nada ali. Então,
Ou vice-versa, né? Então tem Acontece muito, tem Gabi, muitas por exemplo, escolas, assim, o né? cavalo, você é um comerciante, tá? O cavalo tá na sua casa para vender por 500, um exemplo. Acontece muito isso. Daí, quando o outro, e isso eu tô falando de outros comerciantes, o outro comerciante fala, olha, não vou conseguir vender por 500, a pessoa me manda por 400. Aí eu vendo. Não é porque eu sou melhor que o outro, é porque agora o cavalo tá no preço certo, entendeu? Mas a pessoa precisa daquele tempo pedindo o preço errado até ela entender que... Porque como o cavalo não tem tabela e as pessoas, os proprietários, eles são leigos, eles testam o mercado no teto. Sempre foi assim. Porque a minha sensação é que hoje ninguém treme pra falar que o cavalo custa 1 milhão. E ele tem, sei lá, 5 anos. Não sempre foi assim. Tem esse cavalo também? Não sempre foi assim. Tá. Não sempre foi assim. Isso que a Carol falou é muito mais importante, que é o perfil do cavalo não é criado. Foi você que falou? Porque se o nosso esporte ele tá feminino e o Cornet Obolensky é tão difícil de montar, é difícil, você vende muito dessa família de cavalo para saltar com crianças e amadores, normalmente não são cavalos que levam essas pessoas. Non Plus no Ultra esporte. 3. Contendro, não é? Sim. Calisco, né? A Mari que é a rainha do cornet, né, Mari? Eu gosto, se tiver um batendo a cabeça aí na promoção. Mandem pra mim. Eu acho também que todo criador, ele quer criar o cavalo de GP. Só que, às vezes, se ele não for de GP, daí ele serve para essas categorias aqui. Às vezes não, porque o choque de sangue foi tão poderoso que ele não serve para as outras categorias. E aí ele não é de GP e daí não serve para nada. Sim. Porque daí ele fica, só o seu professor consegue montar, né? E ao mesmo tempo não tem nem como a gente culpar a pessoa de pensar assim, né, Mari? Porque o custo para você fazer um cavalo de 1,20 m e o de 1,50 m, até 1,20 m é o mesmo custo. A inscrição é a mesma, a ração é a mesma. É super difícil. Criar é super difícil. Então é difícil a pessoa que fala assim, eu vou gastar os mesmos, sei lá quantos R$1.000 para fazer um cavalo que vai parar ali. Não, isso você já tá falando no esporte, né? Falando em termos de criação, não, tem que nascer, que já é dificílimo. Na hora que nasce, tem que nascer Beto inteiro, vivo, sobreviver aos 60 dias. A gente tava falando disso ontem, lembra? Aí o exame tem que ser bom, que também é outra coisa que tem condenado muito o esporte, muito preço, muita venda, enfim. Acho que tem aí uma série de coisas. Mas me chamou de novo a atenção com a gente falando disso de mercado, que não existe uma tabela, né? Não existe uma tabela. Não existe uma tabela, não existe uma escola, então... E antes, o preço estava meio condicionado à prova que o cavalo fazia. Antigamente. Ele é caro porque ele é um cavalo de sênior top. Agora não, o cavalo ele pode ser caro e ser um cavalo de mirim. Porque, como o esporte ficou mais feminino também, eu acho que isso contribui, é como comprar um carro. Ele não tem tanto motor, mas ele tem banco de couro, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, né? Ele tem amortecedor. A dirigibilidade dele é excelente. Seu cavalo custa o quanto várias pessoas podem montá-lo. É a montabilidade. Exatamente. Então não adianta ele ser um fenômeno se só a Mari vai montar. Não, os meus cavalos foram na promoção. Cavalos da promoção. Trolopa. Não, o galope não é bom. E aí já não vende. A melhor história é quando a Mari fala assim, né? Tem um cavalo lá, que ela falou, não, esse cavalo ninguém acreditou, mas eu sei que quando chegar no GP, continua igual, né, Mari? Exatamente. Continua igual, todo mundo segue não acreditando? Não, é que depois que já tá lá, não tem uma fila de gente para comprar. Que legal que você fez, mas... Parabéns. Muito bom. Mari, por que você acha que o esporte tá mais feminino, mais meninas praticando? Pois é, tem que refletir sobre sobre mais sensível. Eu queria entender esse esporte feminino. Tem que refletir sobre isso. É uma boa pergunta. A Tereza, quando esteve com a gente aqui, acho que já faz uns 2 anos também, falou uma coisa que eu não tinha pensado, até porque, enfim, sou nova no esporte. Mas do quanto o esporte hoje em dia ficou mais agradável para as meninas praticarem. Você tem culotes mais confortáveis, você tem equipamentos de segurança
mais seguros de fato, os coletes hoje em dia são super confortáveis. Antigamente era aquela coisa dura, né? Capacete, tudo. Ela falou uma série de coisas que o esporte melhorou, né? É mais seguro e que acabou tornando mais atrativo para as meninas mais novas entrarem e praticarem. Por que ficou assim, eu não sei. Mas, agora que já está, às vezes você tem um menino só na aula toda e aquilo é estranho para ele. Entendeu? Como turma, como amigos, como, né? Numa escolinha você pode ter uma turma só de meninas e na outra ter só aquele único menino. Então eu acho que o ambiente vai potencializando cada vez mais essa... Você sabe que lá em casa eu não tinha reparado, mas a maioria tá... grupinho de meninas mesmo. Claro. E em todas as fases. E aí traz alguém que é do colégio, que é menina também, que traz alguém que conhece que é menina também. Eu não então, sei. Acho que quanto mais é. E a população também acho que é mais das 51%. mulheres, né? É 51 só? Sim. Achei que era mais. Mas 1% da 1% população é muita gente. coisa. Tem essa coisa que a gente estava falando sobre a criação e tudo, que linka com o cavalo que é de homem e cavalo que é de mulher. Vocês ouvem isso, não? Muito. Cavalo de menina. Cavalo não é de de menina. mulher, é de menina. Menina. E tem de senhora também. Tem senhora também. Todo mundo, nós, né, os profissionais, tem que entender como monta todo tipo de cavalo, mas para o esporte amador, para o iniciante e tudo, você tem que ter o cavalo mais próximo possível da característica daquela pessoa naquele momento. Se eu ligar para a Paula e dizer, eu tenho uma menina num metro, eu quero levar ela até 1,20 m, ela tem o meu corpo assim mais ou menos, mas ela monta bem, ela, né? A Paula monta um estereótipo de cavalo na cabeça dela, né? Então eu acho que sim, que os cavalos eles têm, dentro da característica deles, tem endereço. Isso que a Mari falou é bem, bem verdade. Às vezes a pessoa me liga e fala assim, eu preciso de um cavalo de 1,20 m, um exemplo, ou 1 metro, a altura que for. A minha primeira pergunta Muito é, vago, amador ou criança? Porque são cavalos completamente diferentes. É o estereótipo do cavalo. Não é nem o preço que você pergunta. Tem vários personagens, né? Tem o amador ruim, tem o amador arrojado, tem a criança competitiva, tem a criança fraquinha. Você medroso. deve ouvir, vocês três devem ter muito mais do que eu, mas a gente já tem a gente já coloca eles em caixinhas, né? O que cada um é. Tem o craque, que vale pra todo mundo. E uma coisa que eu acho muito legal, que assim, cada dia eu tenho mais certeza absoluta isso, 100%, assim, minha opinião bem convicta, é que a gente pode fazer uma lista e a gente pode ser super, assim, cauteloso e selecionar e tal, mas quem escolhe de fato é o cavalo. É o cavalo Mas que escolhe isso o cavaleiro. Total, o cavalo que decide. Às vezes você põe lá e fala, eu tenho certeza que vai funcionar. Não bate o santo, o negócio não vai. E às vezes você coloca e fala assim, gente, só tomara que não dê tudo errado. E aí você fala, meu Deus, ficou A pessoa perfeito. sai apaixonada. É o cavalo que escolhe. Mas assim, a gente só tá ali de meros figurantes. Eu concordo 100% com isso. Eu já ouvi isso também de um profissional falando que às vezes tem mais... A gente tava conversando sobre um conjunto que eu falei, nossa, não imaginei que esse cavalo faria a prova de mirim, pré-júnior. Ele falou, cara, eu acho que às vezes quando você não tá exigindo que o cavalo te entregue aquilo na mão de um profissional que quer tirar o resultado e tal, vai um pouco na ingenuidade, sei lá, da mão de uma criança que curte o bicho e a coisa acontece. E não é aquela exigência do resultado, né, que às vezes o profissional tem um pouco. Não é uma criança, mas essa história é perfeita comigo e com o cavalo do Renato, o IM, que a Mari acompanha um monte. O Renato fez senior top com ele, tudo, mas sempre assim, né, Mari? Fazendo ele, né, reunir, não sei o quê, entrar com o pé e tal, e brigavam e discutiam relação. E aí, quando o Renato passou ele pra mim, o Renato falou que passou porque via que ele era o cavalo. Ele era muito mais feliz comigo do que com ele. Só que se você vê eu trabalhando o cavalo, o Renato chama eu de escola fundamental de jet. Assim, brincadeira. É tipo, escolinha, de juro por Deus. E eu falei pro Renato esses dias, Renato, eu não consigo trabalhar o AM, porque quando eu boto a perna ele dá coisa, e se eu tiro a perna ele não anda, e aí a gente fica lá, só passeando. A gente já dá um passo e é isso. E aí ele me levou no GP do Rio ano passado. Então assim, você vê que o cavalo, ele ficou zen, sabe? Então, ele literalmente escolheu. Porque eu falei pro Renato, eu acho que ele se sente útil, não sei, porque daí eu erro, ele fala, tô aqui. O Renato não errava, acho que ele falava,
Coisa mais sem graça. Então, assim, é bem o que a Mari falou. E realmente, como você falou, às vezes o cavalo não é nem uma criança, mas o cavalo, sei lá, entrou numa zona de conforto ali que... Eu tava falando de escolas, teorias, tabelas, mas a gente lida com uma subjetividade gigantesca, né? Que é o bicho. Então, no final, eu acho que é até por isso que existe essa quantidade de teorias diferentes, formas diferentes de levar um mesmo indivíduo, porque é uma subjetividade. E aí não sei o quanto o esporte pode estar mais feminino também, porque existe uma subjetividade que é trabalhada muito diferente, né? Em mulheres desde novas do que homem. Homem é, né, criado para força, para lidar, e a gente é muito mais criada para falar sobre os problemas, para ter uma subjetividade mais aguçada desde nova. Então, vai que é por aí, Mari, que tá mais feminino esse esporte. É possível, E antigamente, na época que eu era criança, só tinha pais. Os pais é que acompanhavam os filhos, que eram bem mais homens. Lá em Santa Catarina, nas nossas equipes de mirim e júnior, que eram as categorias que tinha, eu era a única mulher. Então, os outros cavaleiros nessas categorias eram homens. E todos eram os pais que acompanhavam e o meu pai. Hoje em dia, a quantidade de mãe que acompanha aumentou muito, acho que até mais. Sim. E que toma frente também, né? De procurar cavalo, de comprar. Realmente mudou muito. Agora, o porquê... Nunca tinha pensado nisso. É mãe. Hoje em dia a gente trata com mãe, né? Inclusive, eu falo isso muito lá em casa, assim, eu não tenho dó de ninguém. Eu não sou pessoa que tem dó. Mas de mãe, eu morro de dó. Mas porque a mãe que sofre, que... Toda mãe, né? O filho entra, toda mãe. Entra uma pessoa ali, tu olha em volta, tu sabe quem é a mãe. Quem é a mãe. A gente que tá sempre filmando, às vezes a gente não conhece a mãe, é muito fácil saber quem é. Vai ser o primeiro pé que vai levantar, vai ser a primeira mão que vai. E se não tiver ninguém assim, ela tá no banheiro. Tá escondida. Mas você sabe que eu achei que eu ia ser mega madura nesse ponto. E ó que os meus estão na varinha, né? Mas eu falei, não, porque eu entendo, né? Eu dou aula, não. Eu acho que é pior ainda. Gente, a hora que eles entram naquela pista, dá uma... Não é medo, não é? Mas é uma coisa que você fala, é meu pedacinho ali. Meu pedacinho. O que tá acontecendo, né? E eu imagino as mães que não têm noção do que tá acontecendo ali. Por mais que veja o dia a dia, não é mensurável tudo que a gente prepara para as crianças estarem lá com segurança e tudo mais. Eu imagino que quem não tem isso deve ser desesperador. Eu não sei o que é pior, ter noção do perigo ou não ter noção. Eu acho que não ter, ter noção, acho que é pior. Você saber o que está acontecendo, às vezes você vê... Você que dá aula para eles, Carol? Como é que é isso? Eu mesclo um pouquinho, eles fazem na escolinha. E eles quiseram, partiu deles. Sim, eu acho até que me deu um link assim para essa questão de talvez estar vindo mais meninas. O Matheus, ele gosta da farra, da prova, do ir passeado, saltado. A Maria, ela é apaixonada pelo bicho. Ela pode não, sei lá, não vai montar hoje, mas ela tá na cocheira, ela dá beijinho, ela vai, ela abraça. Tipo, a festa de aniversário dela, eu falei, mamá, vamos fazer festa? Não, mamãe, eu quero um parabéns na cocheira. Mas... você vai chamar os amigos? Não, mamãe, vai ser a corneta, a Madri, o Kenzo. E assim foi, a gente fez um bolo, ela cantou parabéns, foi lindo, que os cavalos ficaram relinchando com aquelas palmas todas. E foi ótimo. Então, assim, talvez essas meninas que estejam vindo, elas estejam vindo com essa paixão pelo bicho. E talvez seja até um ponto onde não tem aquele a mais do esporte. Que chega um momento ali que só a paixão não supre, né? Então, que eu acho... que talvez o caminho seja um pouquinho esse. E eles, eu levo assim, querem montar, monta, não quer montar, não monta, e eles estão cada vez mais animados. Bom, eu acho que é mais fácil, né, quando o pai e a mãe são do esporte. A gente vê muito filho que às vezes, sei lá, filho de cavaleiro, quando a esposa não é do esporte, às vezes a criança acaba não se interessando. Às vezes pega até um pouco de bode, né? Porque é o motivo do pai estar mais ausente. Exato. Mas no caso de eles vocês... não têm muita opção, né? Porque eles acordam dentro da hípica, vão dormir dentro da hípica. Então, assim, é o que eles têm e é o que eles têm. Não tem... Sim. Mas eles estão cada vez mais curtindo, sabe? Eu acho que vai crescendo que nem... Eles
esses dias eu enfiei eles no caminhão, viemos junto pra prova, descarregamos o cavalo, montamos o quartinho meu, pra eles uma farra. Então que eu acho que isso vai trazendo gostinho não só do ir lá, montar, saltar e acabou. Eles estão pegando esse dia a dia e é bonitinho. E isso é uma coisa que a gente tem pouco aqui, né? Essa cultura de viver mesmo o cavalo. Essa imagem que você trouxe é a Europa perfeita, né? Bota o cavalo no trailer, leva, você mesmo descarrega, se vira, salta a prova, bota no trailer e volta. Às vezes chega até selado, né, dentro do caminhão. Já tira. Eu acho que eu penso muito neles, isso porque eu acho que é um ponto muito importante do esporte. Você ter noção de saber, pelo menos em qual cocheira seu cavalo tá. Que hoje em dia tem criança que chega, pega na pista, deixa na pista e tchau, né? Não sabe. Então que eu acho que até antes mesmo, não quero montar hoje. Tá bom, vamos lá escovar os pôneis, vamos levar pra comer uma grama, vamos montar pelo, vamos... Então eu tento sempre não forçar com que eles façam, mas sempre direcionar esse lado da vivência do dia a dia ali. Eu acho que faz a diferença. E até para a formação deles, né? Isso sem dúvidas. Responsabilidade, né? Um amigo meu uma vez falou que eu nem quero que meus filhos montem, porque eu não quero que eles convivam nesse ambiente muito sem noção de valores, enfim, convivendo com uma realidade que é a bolha da bolha, né? Então não acho que isso é produtivo, vai ficar meio besta, não quero. E realmente existe esse lado, mas tem um outro lado aí de você aprender a conviver com o bicho, ter que respeitar um bicho, entender que às vezes você vai estar no dia bom, o cavalo não vai estar. A frustração do esporte, né, que ensina muito. E eu acho que a responsabilidade, o dia que a gente deu o poninho lá pra eles, tudo, acho que uma semana depois a gente foi viajar. O Matheus tinha 3 anos nessa época. Ele falou, mamãe, eu não posso viajar. Aí eu, mas por que não? Quem que vai alimentar e vai cuidar da Nutella? Aí eu falei, filha, a gente combina e a gente pede pro tratador vir e cuidar. Ah, tá bom. Aí ele foi lá no tratador e falou, olha... Ela come isso, ela come isso, ela come isso e come isso. Com 3 anos. Ah, não. Você pode fazer, eu vou viajar, mas eu volto, tá bom? Falou assim. Então, não pega meu pônei, não leva Não, então, eu acho que isso é de extrema importância pra vida, não só pro... Então, pra mim, isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que o esporte tem esses 2 lados, igual você falou, mas eu acho que lidar desse lado... do animal, da responsabilidade, eu acho que é muito valioso. Uhum. E tem esse esporte muito caro, coexistindo com um esporte ok. Não é garantido, até a prova de 1,20 m, que o carro de 100 e o de 1 milhão não vão competir em igualdade de condições em algum momento. Você não consegue dizer que a ordem da classificação da prova ela está de acordo com a tabela de preço que foi. Sim. Né? Então acho que essa questão financeira, o nosso ambiente ele consegue trabalhar com o tratador que está numa ponta social, com nós que estamos fazendo essa mola e com o menino que já nasceu um príncipe, né? Ou a menina que já nasceu uma princesa. E todo mundo coexiste, assim, ninguém tá fora do seu eixo, sim, né? Porque tem espaço para todo mundo. Eu acho nossa bolha... Nossa bolha maravilhosa. Muito democrática. Eu adoro nossa bolha. Eu acho que nós somos um exemplo, já que estamos falando do mês da mulher, sobre espaço igual. Uhum. Aí é um pouco assim, mas juízes e comissários inundado por mulheres, né? Veterinárias. Essa parte de comissários mesmo e juízes, se a pessoa quiser ser, não é uma questão de espaço, né? Você faz o curso, se interessa, se aproxima. Tem espaço. É o tipo de coisa que a gente nem percebe, né, Mari? Quando é homem e mulher, se você parar para pensar, você nem... natural, Professoras de equitação. Sim. Eu não vejo... É claro que tem uma diferença, uma preferência, não sei o quê, mas perto do que tem fora daqui, eu acho que a gente já está num ponto que, assim, pega suas coisas e vai trabalhar. Porque não tem mais desculpa. Concordo. Tem espaço. Trazendo uma visão um pouco menos dramática e mais prática. Eu acho que
que o espaço tem, né? Foi aberto já, né? Com relação à característica dos cavalos e não sei o que e tudo, eu acho que aprender a comprar, escolher o seu, saber o que funciona para você, comprar é mais importante até do que botar toda vez a distância boa. Se você comprar bem, a distância boa não vai ser tão importante a assim. distância está lá. Eu vejo muita gente boa, mas que não compra bem. E muita gente que não tem todo o talento, mas compra bem. Sempre está com um bom cavalo. E não é questão de números. Nada no nosso esporte mais é questão de números. Nem a roupa que eu estou usando. Né? Eu posso me vestir caríssimo, posso me vestir super em conta e vou na mesma prova. Então, assim, nada. O cavalo, a sela... Nada. Claro que mais dinheiro, leque aberto. Mas se você não souber comprar para você, o dinheiro não vai te salvar. Você vai gastar aquela fortuna inteira e não sai do lugar. E uma coisa que eu acho que é importante, que acontece muito, e eu tento sempre mudar um pouco isso, as pessoas têm muito medo de comprar errado, porque a pessoa confunde a compra de um cavalo com um casamento. Ninguém está indo na igreja prometendo na frente de Deus que é para sempre. Verdade, eu falo isso para os meus clientes. Se você comprar e não funcionar, a gente vende e compra outro. Só que as pessoas têm tanto medo de errar que às vezes as pessoas acabam comprando o cavalo errado, né, Mari? De tanto isso. Tipo, às vezes a pessoa fala, esse é o cavalo que eu quero. Ah, mas o meu amigo falou que um dia viu o cavalo lá e ele não entrou na prova porque ele machucou. Ah, não, porque o meu veterinário falou que... então, assim, às vezes a pessoa tem tanto medo do amanhã. Ah, se der errado amanhã, eu casei com o cavalo, não vou vender nunca mais. A cultura nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, é completamente diferente no Brasil em relação a isso. O cavalo, você compra e vende uma facilidade gigante. O cavalo gira. No Brasil, não. No Brasil, tipo assim, às vezes você pega um cavalo que não deu certo, 1 ano para você conseguir resolver o negócio. Mas você acha que isso gira menos porque é um mercado menor? Porque a minha sensação é que também a gente é muito pequeno, né? Eu acho que pelo menos esse mercado CSN, né? Porque tem um mundo aí, Brasil afora, de rankings internos, hípicas, que a gente nem conhece, mas... Eu acho que o mercado é pequeno, não tanto nos cavaleiros, na minha concepção, mas em cavalos. Por exemplo, no Brasil, você registra, sei lá, 600 cavalos por ano na associação do BH. Na Europa é 60 mil. Então, tipo, é bem diferente, né? Acho que na Alemanha 60 mil, um negócio meio absurdo, assim, eu não lembro agora os números. Então, assim, eu acho que talvez um pouco isso, mas eu vejo mais cultural, entendeu? Por exemplo, a pessoa, quando eu falo para a pessoa, pode comprar que esse cavalo vai dar certo, tal. E se não der, se tudo der errado, porque a gente às vezes, né, não tem como também, é um ser vivo. A gente resolve, a gente vende, a gente, né, vai atrás de outro, a gente põe esse negócio de outro, tal, a gente resolve. Mas a pessoa não, a pessoa fica tão insegura de errar que às vezes ela deixa de comprar e muitas vezes o cavalo certo por medo de errar. Isso é uma coisa que é muito, eu vejo que atrapalha muito se fazer um bom conjunto. Às vezes a pessoa prova 30 cavalos na insegurança de comprar errado e acaba comprando exatamente o que ela não gostou, mas foi o único que o veterinário dela aprovou. Mas nesse sentido eu acho que eu, pelo menos como pessoa, né, amadora, tal, que eu acho que quando você tem, e cada um vai ter o seu, mas quando você tem uma figura que você confia, você só vai se ela falar, vai. E aí, muitas vezes, essa pessoa é o profissional, que pode facilitar ou não a negociação, ou é o veterinário, que o exame tem que ser, assim, da orelha ao rabo, não pode ter nada. Ou, enfim, não sei, um amigo. Normalmente tá nessas duas figuras, né? O profissional ou o veterinário. Eu sinto que nós, amadores, compradores, a gente é muito dependente. É difícil você ver alguém... Eu, pelo menos, vejo pouco. Hoje, com leilão, talvez um pouco mais, né? Você tem um pouco mais essa figura do cara que compra ali à noite, empolgado, escolhe por conta, mas existe essa dependência da decisão de um profissional que vai validar você escolher aquilo ou não. Então, e às vezes o profissional não valida, não porque ele não acha que vai funcionar, ele não quer mas errar porque, também. Isso que eu ia falar, por medo de errar. Ele não tem 100% de certeza, e 95% não basta. Por quê? Muita Porque se ele errar... né? Ele não pensa que se ele errar, ok, vamos trocar. Se todo mundo acertasse a primeira compra e tudo, todo mundo ganhava. E ter 50 primeiros lugares na prova, porque ninguém ia. Então, assim, é normal. Tipo, não deu certo, erramos, vamos vender, vamos pegar outro. É lógico, não fica insistindo, você não vai estragar um cavalo e depois não...
Isso acontece para a saúde também, já que você falou do veterinário que tem que... porque o cavalo fez o exame e o exame não passou. Não passou no exame, então não vou comprar. Teria servido e tudo. Mas depois passa para outra pessoa. E isso é uma coisa, é um choque de opinião, né? E o que eu vejo, que eu acompanho um pouco é assim, na minha opinião. Eu vou fazer a minha avaliação, tá? E esse cavalo nunca refugou, tá? Eu vou montar e vou falar, olha, não é para você, vai refugar com você. Mas ele nunca refugou, mas vai acontecer. A pessoa acredita. Em outro ponto, um cavalo que está refugando, e eu falo para o meu aluno, pode comprar. Não vai refugar com você. É uma situação, eu acredito, pode comprar. E a pessoa acredita. Agora, a saúde, ela não tem o mesmo entendimento. Tipo, o cavalo tem uma predisposição ou uma fragilidade, mas para você pode comprar. Para a maneira como você vai levar, para o esporte que você salta, para a altura que você está, ou para o ranking que você faz, ou quantidade que você treina, pode ir, eu garanto, né? Mas o cavalo tem exame ruim. E o outro, que é um exame limpo, mas você pensa, esse cavalo não vai aguentar. Mas não tem nada no exame, é igual o refúgio. Mas nunca mancou e o exame é limpo. Mas para esse projeto ele não tem... É frágil, dá medo, né? Então, é uma opinião subjetiva, por isso que dá tanto apoio. Eu acho que tanto a opinião veterinária quanto a opinião profissional. Porque você pode comprar o cavalo que nunca refugou e nunca mancou, e vai refugar e mancar com você. E o outro cavalo que estava refugando com uma dorzinha na sua mão vai andar para sempre. Então eu acho que essa questão subjetiva é da equipe que você escolheu e trabalhar. E tem que mesmo acreditar. E falta um pouco de bom senso, né, Mari? Porque às vezes a pessoa fala assim, o cavalo tá saltando 1,50 m todo dia, o tempo inteiro, tá em toda a prova, saltando assim, não fica fora de um concurso e tal, mas tem um negocinho no exame que ele tem o raio-x de quando ele tinha 3 anos, é a mesma coisa, não mudou nada, não evoluiu. Aí você vai vender o cavalo para saltar 1 metro. Não passa no exame. Então falta bom senso. Eu acho que assim, a gente está falando... A Mari... Quanto mais... Vou te interromper. Quanto mais iniciante a pessoa quanto mais baixo o cavalo tem que saltar, mais ele não pode ter nada. E mais parcelado você vende ele. Quanto mais... É verdade. Quanto mais caro o cavalo e mais coisa ele tem, é mais fácil de vender ele à vista. Com as coisas que ele tem. Para alguém que já está 15 anos no esporte. Isso que eu falo, porque a pessoa já sabe como funciona. Bagagem, né? E é aquilo que o cavalo tem, e para um vai dizer, eu já tive isso, não quero, e o outro vai dizer, eu tive uma experiência com isso e foi tudo ok. Experiência de cada um. E isso vai se aplicar ao próprio veterinário, né? Às vezes um veterinário que vai aprovar um cavalo para Carol passou pela experiência de ter um cavalo com cisto e deu certo, vambora. Mas o outro não, o meu com cisto mancou, Carol, esse não. Então, exatamente. Mas eu não sei se andam tendo muitos problemas de, sei lá, responsabilização dos veterinários, alguma coisa assim, eu não sei. Mas, assim, o bom senso hoje não existe. Aí, tipo assim, a gente... Será que não é porque cifras muito altas? E aí os próprios veterinários ficam... Não é. Uma coisa que você pode perguntar para qualquer comerciante, eu acho que a Mari deve passar isso um pouco, mas assim, a Mari, a Pri, cuida de todos os cavalos da Mari e tudo mais, é minha veterinária, então, né, não tô falando nesse sentido, eu digo assim, eu já tive situações, por exemplo, uma coisa que aconteceu, 2 fatos, vou contar bem rapidinho que aconteceram. O cavalo custava tipo 40 mil reais, não era um cavalo caríssimo nem nada, a pessoa gastou 10 no exame, eu sei porque eu estava junto quando fizeram acerto, a pessoa gastou 10 no exame, fizeram de endoscopia até não sei o que no cavalo e o cavalo não passou no exame. Por quê? O cavalo tinha uma cárie nos dentes. Eu juro por Deus a história que eu tô contando. Eu tive que negociar o preço do cavalo e dar garantia, não porque tirar a cárie? Senão, você não tá entendendo. Outra situação, estávamos comprando um potro por vídeo.
Nunca tinha visto o post, liguei pro meu cliente e falei, ó, o que você me pediu acho que é esse aqui, ó, só que eu não conheço. Vamos embarcar junto. Não, gostei, beleza, vamos fazer exame. E aí, na época, eu indiquei a equipe veterinária, que era que trabalhava comigo, ele me pediu para indicar, eu falei, ó, quem cuida dos meus cavalos é fulano, que era a equipe do Marcelo, inclusive, antes da Pri cuidar dos meus cavalos. E aí, eles foram lá, fizeram o exame clínico, filmaram todo o exame, fizeram raio-x, fizeram tudo. E aí, eu tive o retorno do Marcelo falando, olha, tá tudo bem, pode comprar. Quando eu passei isso pro cliente, o cliente falou assim, Paula, você se importa se eu pedir uma segunda opinião? Eu falei, de jeito nenhum, né? Natural, eu tô vendendo, cara. Deu meia hora, ele me liga, rachando de dar risada. Eu falei, já, lá vem, o que foi? Daí ele, eu vou desligar, você abre o áudio aí que eu te mandei e você me liga. Eu tenho esse áudio até hoje no meu celular. O veterinário, que eu não sei quem era e nem quero saber, porque eu prefiro não saber, mandou assim pro cliente. Olha, eu vi aqui todos os vídeos do clínico, foi perfeito o clínico, olhei as imagens do raio-x, o cavalo não tem nada, mas eu vou dar médio risco, porque ele tem 4 anos e pode ser que com 6 ele venha a ter. Eu juro por Deus. Eu juro, não tô mentindo. Afinal, já que ele existe, ele pode morrer. Não. Então é arriscado. Então assim, entendeu? E assim, nós estamos falando de coisas que você fala, não é que o cara tinha um cisto e vai... Não, coisas que falta bom senso mesmo, entendeu? Mas é que o que eu acho também, a gente tem que usar a equipe veterinária a nosso favor, né? Eu sinto que as pessoas usam como um apoio de tipo, meu veterinário falou que passou no exame, aí amanhã acontece alguma coisa que não tem nada a ver com, mas o veterinário passou, a culpa é sua. Tipo, não, a gente tem esse exame pra ter uma noção do que tem e julgar se aquilo é válido ou não de assumir ou esse se risco. a gente quer lidar com isso. Agora, somos uma equipe, vamos resolver esse problema? Vamos. E eu sinto que os veterinários, eles caíram num ponto de responsabilidade assim, tipo, o que você falou, não pode ter uma vírgula diferente disso. E a gente sabe, cavalo não é isso. Uhum. Tipo, o cavalo... Você está comprando uma vida. Qual que é a única certeza que você tem na vida? Você vai morrer. Você vai morrer. Partindo daí... Então, assim, eu Quando sinto é que as cavalo, pessoas... então, a gente tá sempre tentando evitar que eles se matem. Né? Estão sempre tentando se machucar. Eles até escrevem hoje no exame, né? No dia de hoje. Ele estava assim. O cavalo tá assim. Então, que eu acho que, sei lá, muito veterinário deve estar dando não à toa pelo simples fato de, tipo, tem Vai uma sobrar coisinha pra aqui mim. e vai sobrar pra mim, exatamente. Mas isso não é só médico veterinário, médico de gente anda difícil de dar diagnóstico porque de todas as questões. Mas acho que aí até jogando para um âmbito mais geral, que a gente estava falando um pouco sobre isso quando você contou das crianças, delas se responsabilizarem pelo pônei desde pequenas e entenderem isso. Hoje eu sinto, pelo menos ali na categoria de base, talvez entre os profissionais um pouco menos, mas uma falta de senso de responsabilidade mesmo, de eu errei, o erro foi meu, ou enfim, responsabilidade com o cavalo, de entender ali também o dia a dia. A gente tá um pouco longe, né? A responsabilidade é de todo mundo ali da equipe. Menos minha. Então, se eu pago o meu profissional, se eu comprei um cavalo caríssimo, se eu tenho um veterinário super qualificado, tudo tem que funcionar, né? A responsabilidade não é minha. Então... E eu acho que tem um pouco isso também nessa geração nova. Você vê muito, acho que a Mari e a Carol Vantessa vai falar mais do que eu, mas eu acompanho muito os cavalos que eu vendo. E você vê muito isso dos pais, né, Mari? Meu filho não errou. Eu comprei o melhor cavalo, eu comprei o cavalo que você mandou eu comprar, e por que ele não ganhou? Uhum. Não é? Vocês devem passar por isso, eu vejo bastante eu isso acho que acontecer. isso cai Eu muito sugiro no... trocar o filho. Eu acho que isso cai muito também no o quão transparente você é quando você tá oferecendo um cavalo pro seu cliente. Tipo, essa é a realidade, você vai passar por isso, isso e aquilo, e ele vai... E os clientes começam a entender que o que você fala acontece, o que você fala acontece. Quando você falar, no caso, pode comprar, tá tudo bem, o cliente vai acreditar. Então, pelo menos lá em casa, graças a Deus, a gente não tá passando por isso, justamente pela transparência que a gente sempre tenta tratar com cada cliente. E eu acho que isso cai um pouco naquilo que você falou, das pessoas estarem com tanto medo de comprar, porque... Acho que nem em todo lugar é assim. E o pessoal compra coisa errada, não tem... Porque é fácil de trocar. No Brasil não é. Esse é o problema. E até isso é ruim eu falar nesse podcast, porque é ruim pra mim, mas é verdade. Você vai lá fora, você troca o cavalo que nem se troca de roupa, não tem problema. A partir do momento que você falar que amanhã quer trocar, vai aparecer alguém e vai comprar, porque eles não têm medo de comprar. Então a pessoa compra e vende, e o mercado vai caminhando sozinho, entendeu?
No Brasil as pessoas têm tanto medo de comprar, porque depois e se eu comprar errado, pra eu sair do cavalo, meu Deus do céu, mais difícil que um divórcio. Entende? Eu vejo muito isso. E eu falo para as pessoas, não, gente, vamos parar de ter medo, vamos, né? Vamos girar essa roda. Bom, acho que a gente deu uma devagada, né? Fomos pro mercado, voltamos, responsabilidade de criança. Mas eu queria encerrar com essa visão que eu achei muito positiva, Mari, de que a gente tem atualmente não só um esporte mais feminino, como você falou, mas mais democrático, né? Então, queria ouvir e puxar esse gancho aí pra gente fechar de uma forma mais positiva. Eu acho que tem dificuldades maiores para você passar, por exemplo, distância geográfica. É mais difícil, né? De onde o Marlon saiu, para onde ele foi, né? Se ele pôde. Por que não eu? Não é? Falando sobre mulheres, por exemplo, a Andréia, que você citou aqui, que já falou. Nós éramos duas jovens sonhadoras nos anos 90, nas categorias ali mais ou menos. Ela lá na Bahia, eu lá em Santa Catarina. Ela veio para São Paulo, conquistou a vida dela aqui, deu tudo certo para ela. Eu resolvi ficar lá, fiz as minhas coisas por lá. Também deu tudo certo para mim. Ela é consagrada na carreira dela. Eu gosto muito da trajetória que eu sou de bem com a vida que eu tenho. Então, eu acho que não tornar esse fato, porque não é um problema, né? Esse fato não é nem um pouco impeditivo. Tem cavalos aí que estão procurando pela suavidade, pela compreensão, e clientes também, pelo né? tempo. Clientes, claro. Eu estou num estado onde eu estou muito longe, né? Então, eu penso para um criador, para um investidor, tem tanta gente aqui em São Paulo, para o cara que tem um cavalo aqui, que eu nunca penso que assim, é porque eu sou mulher, que ninguém manda um cavalo lá para Santa Catarina. Não, manda porque é Santa Catarina. É verdade. Não é? Se eu quisesse alguma coisa nesse sentido, eu tinha que vir para cá, né? Então, antes de avaliar, primeiramente, porque somos mulheres, acho que tem que tirar todas as questões outras, né? Se colocar no lugar do outro lá, né? Ele é insubordinado a mim porque eu sou mulher ou porque, na verdade, eu não sou a patroa dele, né? Eu estou desautorizada hierarquicamente, né, para aquilo, e aí aquilo gera um conflito mesmo. Ninguém manda um cavalo lá. Bom, eu não mandaria, se eu tivesse um cavalo aqui em São Paulo, eu não ia mandar para André na Bahia, ela que venha, né? Sei, talvez simplificando muito as coisas, mas é um pouco na ideia de que o nosso esporte ele não faz de maneira consciente um preconceito, né? Bom, a Monique ganhou o indoor aqui, lindo, né? Ela não vinha construindo uma carreira que mostrasse que aquele dia ia ser daquela maneira. E todo mundo sabe reconhecer o dia importante que aquilo foi. A gente tem na prova ali iniciantes ganhando de profissionais. E ok, porque aquele menino naquele cavalo não dá pra pegar, não. Esse é um dos poucos esportes que isso acontece, né? Você não vê no tênis isso acontecer. Não. O número 347 do ranking bater no número 2. E aqui isso pode super. O número que nem tá no ranking. Do professor. O aluno ganha do professor. E não é que assim, nem o aluno se vangloria muito disso, nem o professor se dá muito conta. Para nós... É normal. Né? Para o nosso meio. O que é realmente difícil? Você dominar aquele resultado. Você ter um resultado como o que a Monique fez, é possível no nosso esporte. Agora, você dominar, assim, eu vou fazer esse resultado naquele final de semana, em julho, no Campeonato Brasileiro de Senior Top. Isso é difícil. Isso é um cavaleiro, um conjunto com quilate para uma equipe, tudo, que você pode dizer, eu vou estar no meu melhor momento nesse dia. Aí isso muda tudo. O ápice, né, isso da muda alta tudo. Performance. Agora, você ter aquele dia, aquele GP ser seu, aquele dia ser seu,
Depois você repete todo o processo igualzinho e tudo e não ganha. não dá o mesmo efeito. Então, eu acho que o que realmente faz diferença do que de você ter um grande dia e de você ser um cavaleiro com esse quilate e tudo, é você dominar esse dia. Esse dia me pertence e eu dou esse tiro quando eu quiser. Aí tá. Acho que é a grande beleza do nosso esporte. É também, lindo. né? Ele é zero Maravilhoso. matemático. Maravilhoso. Então, você pode estar no melhor sistema, com o melhor cavalo, e às vezes não vai vir. A vara tá ali pra cair, vai cair. E quando não é pra ser, o cara até tropeça, né? E cai. Não adianta. Você fala, vinha de 0, escorregou na curva. Sim. Faz uma falta lá com o pé, né? A gente bate. Quando não é pra ser também. Bom, meninas, muito obrigada pelo tempo de cada uma. Feliz aqui com a troca. Acho que gostei muito dessa visão de um esporte mais feminino, dessa coisa da gente ter um espaço que traz muitas nuances sociais, né? Desde dos tratadores que cuidam dos nossos cavalos todos os dias até o investidor. E a gente conseguir colocar todo mundo ali. Então, obrigada pelo tempo de todas. Imagina, Obrigada. foi um prazer. Estar passando frio aqui comigo. Eu dei umas tremidinhas. Eu também. Obrigada gente. pelo convite. O ClaqueCast tem patrocínio da Royal Horse, líder global em nutrição equina. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz, roteiro e edição por Isabela Campedelli.